iWorkcast, onde decisões moldam o futuro dos negócios e das carreiras, onde mulheres lideram em ambientes de alta complexidade. Este é o podcast do iWork Brasil. Conversas estratégicas sobre dinheiro, crise, liderança e poder. Porque entender o jogo é o primeiro passo para influenciar o resultado. Olá a todos e todas, é um prazer imenso a gente estar no projeto aqui, mais um episódio do iWorkcast, o podcast do iWork Brasil. E hoje nós vamos falar sobre Uncitral e insolvência global, com certamente as duas maiores autoridades em insolvência transnacional. Eu estou aqui com a professora Sheila Cerezetti e com a professora Sabrina Beckwith. Professora Sheila, que, para quem não conhece, é professora de Direito Comercial da Universidade de São Paulo. Professora Sabrina é pós-doutoranda também pela Universidade de São Paulo. Muito obrigada de vocês estarem aqui conosco para a gente entender um pouquinho melhor qual é o papel da Uncitral na insolvência global. E mais do que isso, é conseguir colocar o Brasil, onde está o Brasil, dentro desse contexto internacional. Então, não tinham duas pessoas melhores para nos explicar como que funciona essa dinâmica e muitas vezes, e a gente precisa também ser sincero conosco, a gente não sabe o que é Uncitral. Então, eu queria começar do básico. O que é a Uncitral? E eu sei que vocês já participaram de reuniões da Uncitral, então poder explicar para a gente um pouquinho o que é esse organismo, né, essa organização, e qual é o papel que ela desempenha, pelo menos na insolvência. Bom, olá, gente, tudo bom? Obrigada, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui, um prazer participar de mais uma iniciativa do iWork, uma iniciativa tão importante quanto essa. Eu acho que falar da Uncitral é algo muito relevante quando a gente pensa em insolvência, mas não só. A Uncitral é o braço da ONU que vai lidar com comércio internacional, é um fórum de encontro entre diversos países, diversas delegações, que ali, nessas sessões, né, dos vários grupos de trabalho, debatem temas de relevância para o comércio internacional. Um dos grupos de trabalho, o Grupo 5, é justamente o grupo de insolvência. Dali, por exemplo, que saiu a famosa lei modelo de insolvência transnacional. Então, esse é um fórum em que, normalmente, 2 vezes por ano, as diversas delegações dos vários países se encontram para debater, para amadurecer a discussão sobre quais são as pautas importantes para a insolvência e para os temas de insolvência transnacional. Então, a cada sessão, a gente tem uma continuidade dos debates sobre a matéria que é eleita para aquele momento. Em determinado momento foi justamente o desenho de uma lei modelo. Hoje a gente vê diversos outros assuntos sendo tratados, como foi o caso recentemente, de rastreamento de ativos, como foi o caso também de uma lei modelo sobre grupos de empresas, numa insolvência transnacional, mas envolvendo grupos de empresas. Então, assim, a gente vai vendo a escolha dos vários temas que são considerados importantes, sensíveis, relevantes no âmbito transnacional. E esses debates, então, se dão entre as delegações dos vários países e também observadores muito qualificados que participam, desse amadurecimento. É claro que os temas não são resolvidos de uma vez por todas, em apenas uma sessão. Como eu disse, há esse amadurecimento, as idas e vindas. E acho que também me chama a atenção algo que é muito importante, o fato de que as delegações são compostas, claro, por diplomatas, mas também por especialistas, de cada um dos seus países, em geral acadêmicos, que tentam contribuir com seus próprios países, com as suas jurisdições, para levar as questões que são mais relevantes, nos seus países e também nas leituras que esses acadêmicos fazem dessa matéria específica. E esses documentos, eles ficam disponíveis, por exemplo, se eu tenho interesse em analisar qual é o tema da vez, o que foi discutido nessas sessões, isso está aberto ao público? Sim, o site da Uncitral, no site da Uncitral a gente vai encontrar separado por grupos de trabalho, são vários grupos de trabalho, como eu disse, o 5 é aquele relativo à insolvência. A gente encontra as atas das reuniões, as pautas das reuniões, os documentos que estão sendo debatidos, as manifestações das várias delegações. Então, é tudo muito transparente, é possível acompanhar ainda à distância
ainda que a pessoa não possa ir a Viena ou a Nova York para as sessões, é possível sim acompanhar o que está sendo feito ali nas reuniões. Então, são sempre duas reuniões anuais, uma em Nova York e outra em Viena, certo? Em geral, exatamente, elas se sucedem. E aí, você mencionou que não chega numa conclusão, mas existem diversos debates. Aí eu queria ouvir de vocês, Sabrina, não sei se... como que essas reuniões e o trabalho desses working groups, eles influenciam, impactam as legislações domésticas, né? São vários países ali debatendo assuntos relevantes e sensíveis, mas de alguma forma, nós aqui no Brasil fomos muito impactados com uma lei modelo da Uncitral em matéria de insolvência. E como que vocês identificam esse impacto da atuação da Uncitral e desses working groups nas nossas legislações domésticas, pelo menos na insolvência? Tati, primeiro eu quero começar agradecendo esse projeto incrível do iWear, que está aqui com você, está aqui com a professora Sheila. E complementando a introdução que a professora Sheila falou, a dinâmica dentro dos grupos de trabalho ela é muito interessante. Ah, legal. Como envolve organizações internacionais, observadores, como o próprio iWear, que congrega profissionais com toda a experiência, bagagem naquele assunto, mais acadêmicos, mais as representações diplomáticas, que obviamente vão trazer ali, talvez, aspectos um pouco mais sensíveis da diferença de legislação, da diferença da experiência do judiciário ou corpos administrativos de cada país, porque a gente sabe, né, como o mundo é variado e a Uncitral, ela congrega, né, todos os países e ela tem também como objetivo, isso expresso no seu decreto de constituição, que o trabalho dela é cooperativo com organizações observadoras e com os países de todos os continentes, de diferentes níveis econômicos e etc., justamente para ter toda essa riqueza, né, de refletir as diferentes necessidades, mas também as experiências que cada país ou cada organização traz. E aí, na dinâmica do grupo de trabalho, a gente vê uma sala imensa, né, com todo... eu acho que essas mentes super qualificadas lá envolvidas, trazendo preocupações diferentes, mas também trazendo ideias diferentes. Então, todos os projetos da Uncitral, eles iniciam por iniciativa de qualquer um dos membros. Então, às vezes, um determinado país lança a preocupação que precisa melhorar ou ter um debate mais aprofundado sobre crise, por exemplo, de micro e pequenas empresas, que já foi uma das pautas ali da Uncitral, responsabilidade dos administradores no período que antecede a crise, grupos, como a professora Sheila falou. Então, alguém lidera essa iniciativa de dizer, olha, temos um problema aqui. Algum país, né? Algum país, mas sempre com muito apoio e respaldo das organizações internacionais. O Grupo 5, ele nasce, todas as discussões lá da Lei Modelo, desde 92, até ela ser, de fato, redigida e aprovada em 97, por iniciativa e em colóquios, por exemplo, da Ensol. Então, a Uncitral, ela sempre teve essa pauta de escutar organizações internacionais que congregam diferentes interesses, então sejam elas organizações financeiras, como o Banco Mundial, FMI, como organizações de profissionais. E alguém lidera esse diagnóstico, temos um problema, acho importante trazer essa pauta. Se o grupo entende que aquela pauta é relevante, como já foi de grupos, como já foi de rastreamento de ativos e outros que se sucederam, se inclui na pauta dos grupos de trabalho e aí todas as delegações e observadores têm a total liberdade para trazer as suas preocupações ou trazer sugestões. E é desse debate coletivo que sai, ao final, algum instrumento da Uncitral. E só para finalizar aqui a minha resposta, até nisso a Uncitral é inovadora, porque ela foi mudando os instrumentos que ela tem. Então, se a gente pega um histórico mais antigo, tinha muita preocupação com convenções. Ainda é uma das pautas da Uncitral. Mas aí tem assuntos que ela percebe que talvez sugerir uma convenção, um tratado internacional, não seja factível. E aí surgiram as leis modelos. Junto com as leis modelos, a ideia é que você precisa de guias para auxiliar na interpretação, entendimento daquela lei modelo.
outros guias que Que é como trazem se boas fosse- práticas, É, né? sobre o manual interpretativo da lei modelo e, além disso, ainda as boas práticas. Você tem, por exemplo, pensando só na lei modelo de insolvência transnacional, tem a lei modelo, daí tem o guia de interpretação e aplicação da lei modelo, tem um guia com boas práticas ou exemplos de cooperações entre jurisdições, tem um guia voltado aos magistrados ou quem tem poder de adjudicação lidando com aquela lei modelo, e a própria Uncitral, ela tem um trabalho de dar assistência técnica. Então, ela tem um corpo permanente que os países podem se socorrer a ela, acionar parcerias importantes com a universidade. Sim, então, os LEC tivemos Days, esse ano. que a USP teve por Depois iniciativa. explica pra gente um pouquinho melhor disso daí, pra ver como que é essa parceria. Eu acho que a professora Sheila pode falar melhor disso, porque foi dentro da USP, sobre liderança dela. Mas aí, por exemplo, outro braço da Uncitral é reunir decisões de diferentes países que aplicaram aquela determinada lei modelo, ou tratado, ou usou um dos guias da Uncitral. Então, tem lá o Cloud, que reúne todo esse acervo de jurisprudência, digamos assim. Que está aberto para todo mundo. E tudo isso é aberto. Tudo é aberto. Assim, você vai lá e pesquisa. Então, para quem não conhece o trabalho da Uncitral e tem interesse, tá tudo na sua mão. Exatamente. É só pesquisar. É isso mesmo. Eu acho que quando a gente pergunta, né, do impacto, a sua pergunta sobre qual é o impacto em cada país, eu acho que o impacto pode ser variado. Ele não é direto, eu não diria que ele é direto, como, por exemplo, a gente pode ver a existência de uma lei modelo. Ele depende, claro, do país depois decidir adotar, se inspirar ou não, né, efetivamente adotar por completo ou com ajustes, como a própria lei modelo permite. Mas também existe toda uma influência ou impacto que se sofre ou se beneficia dele por meio da leitura desses guias, por exemplo, na interpretação, né, dessas recomendações, das melhores práticas. Então, eu acho que há diversas camadas ou possibilidades de impactos, de influência, e diria ainda que existe o fato de que as ideias, elas viajam. Então, as pessoas que acompanham essas discussões, em geral acadêmicos, por exemplo, ouvem as discussões, entendem o que está acontecendo, ouvem as diversas perspectivas e, naturalmente, isso vai influenciar aquilo que depois a gente escreve, o que a gente ensina, né, o que a gente mostra e diz, né, para os juízes e para os alunos. Sim. E para os profissionais. Na formação de doutrina, né? É uma formação, exato. E é uma mentalidade globalizada também. É importante ter essa visão, né? Senão você fica muito influenciado pela sua legislação doméstica, pelo menos sob a minha perspectiva aqui, que não sou uma acadêmica. Mas você fica muito autocentrado na sua legislação doméstica quando o mundo está acontecendo. E você ficar desconectado das discussões, inclusive e principalmente acadêmicas, no mundo, você está desconectado de tudo. Porque a atividade empresarial hoje, ela é muito transfronteiriça. E se você não tiver esse cuidado e essa curiosidade como profissional que pratica a insolvência, nós não estamos falando só da academia. Nós estamos falando de uma atuação de excelência para quem quer fazer e desenvolver a atividade de insolvência, inclusive no próprio Brasil. Claro. É muito relevante conhecer a Uncitral, o papel que a Uncitral faz, e mais do que isso, conhecer todas as diretrizes e boas práticas que está disponível ali para todo mundo analisar e estudar. E que bom que a Universidade de São Paulo trouxe essa oportunidade para que a gente estivesse um pouco mais próximo da Uncitral, não precisasse ir até Nova York ou Viena. Vocês poderiam explicar para a gente um pouquinho melhor como foi essa iniciativa e se a gente tem uma perspectiva nesse futuro aí com a Uncitral aqui também no Brasil? Claro, eu acho que essa é uma atividade importante da Uncitral, que é o diálogo com as instituições de ensino, com as instituições de pesquisa, que busca justamente formar ou informar, né, a população, os operadores sobre, afinal, os documentos produzidos pela Uncitral, o trabalho da Uncitral. Então, é uma forma da Uncitral chegar, né, aqui em cada um dos lugares com debates muito qualificados e que envolvem pessoas locais.
né? Então, esse evento que a gente teve no ano passado na Universidade de São Paulo envolvia justamente acadêmicos, advogados, magistrados brasileiros que discutiam, então, a forma como nós adotamos a lei modelo e os desafios de aplicação, né, esses que a gente tem enfrentado para lidar com as novas regras de insolvência transfronteiriça. Essa é uma maneira de qualificar o debate, de instruir o debate e de tornar mais próximo de todos nós aquilo que é produzido pela Uncitral. A Uncitral faz esse tipo de atividade com essas instituições de tempos em tempos. A Universidade de São Paulo é, já há algum tempo, uma parceira da Uncitral nesse sentido. Isso acho tão relevante porque também aproxima o Brasil dessa discussão. Queria ouvir um pouco de vocês, esse papel do Brasil. A gente adotou a lei modelo, então, assim, existe uma relação aí bastante próxima com a Uncitral e o que a Uncitral já produziu. Como que o Brasil se coloca nesse papel? O Brasil é um participante muito qualificado, né? Ele participa desses debates, ele está sempre ali nas sessões da Uncitral, e pensando em Grupo 5, a gente vê a delegação brasileira, que tenta, como disse a Sabrina, sempre levar uma perspectiva também, uma perspectiva local, dos desafios locais, e participa muito bem desse debate. Acho que a Sabrina pode dizer muito mais, porque compôs já há muito tempo, ou compõe há muito tempo a delegação brasileira, junto com os nossos diplomatas. Eu acho que o Brasil, ele sempre vai ser um ator relevante pela relevância que nós temos no comércio internacional, que é um dos focos da Uncitral, né? Eu sou muito grata a essa oportunidade como acadêmica, né, de assistir aos debates que tem lá, até porque a professora Sheila comentou, né, temos delegações, diplomacia, organizações observadoras e acadêmicos, então você vê acadêmicos do mundo inteiro que nós estudamos, admirando lá, é realmente incrível. Eu participo desde 2017 ou 2018, a convite do professor Francisco Satiro, que participa, acho que há muito mais tempo. Beijo, Satiro, que também é nosso membro. Beijo para você. Há mais de 15 anos. E eu acho que a forma como o Brasil participa é algo que deve ser sempre repensado, né? Porque as pautas da Uncitral mudam e as nossas necessidades mudam. Então, o Brasil esteve presente nas reuniões que aprovaram a Lei Modelo Uncitral lá em 97. Nós demoramos para adotar a Lei Modelo aqui, como muitos outros países demoraram, né? Os próprios Estados Unidos, Inglaterra adotaram ali entre 2005 e 2006, a gente em 2020. Então, isso é natural, né? Que tenha os seus períodos de amadurecimento e compreensão dos textos. Mas agora que nós adotamos, eu acho que a nossa responsabilidade aumentou muito, né? Porque nós optamos por abraçar e trazer para a nossa legislação um regramento que foi gestado no âmbito da Uncitral. Então, eu tenho essa esperança, né, que a forma como o Brasil participe se ajuste, né, essa nova realidade e que a gente também se envolva e venha a adotar outras leis modelos que são relevantes em complementação à Lei Modelo de 97. Mas só o fato do Brasil estar lá e ter essa preocupação de ter acadêmicos presentes, além do corpo diplomático, eu acho que já é uma sinalização importante. Super demais. Eu queria agora passar por um lado pessoal, porque senão não seria um podcast do iWork. Acho que tem toda a experiência acadêmica de vocês e vocês têm um notório saber e uma experiência muito importante para nós aqui, representando o nosso país num lugar tão relevante. E aí eu queria ouvir de vocês o que mais surpreendeu ao participar dessas discussões internacionais. E aí pode ser qualquer tipo de aspecto, pode ser tanto um aspecto técnico como também um aspecto pessoal. Olha, eu não sei bem se foi uma surpresa, mas foi um aprendizado. Eu fiquei muito grata com a oportunidade de ver o desenrolar do diálogo diplomático. A diplomacia sempre foi algo que me encantou muito. Então, ver aquela dança, né, como é que é o uso da palavra, o silêncio também, a efusividade com que às vezes se fala, quem é que sai em apoio ou em contradição com algo que acabou de ser dito. Então, o dito e o não dito, para mim é isso, eu olhava aquilo e eu via uma dança, que é algo que me encanta, pessoalmente já é algo que me encanta.
Então, olhar, presenciar aquilo, entender algumas coisas que não ficam nos documentos, né? Sim. É verdade que os documentos estão ali e eles são muito fiéis, mas existe a sutileza do diálogo, né? E da criação de consenso, de como o dissenso se apresenta, de como depois o café é tomado. Então, isso me encanta, né? Esse ambiente foi o que mais me chamou a atenção. Acho que foi uma lição, para mim, a maior lição. Claro que a técnica sempre interessa, mas isso a gente está sempre lendo e buscando também, ouvindo e debatendo, né, nos fóruns internacionais. Mas ver essa dança, para mim, foi o mais enriquecedor. Eu vou concordar, Sabrina, com a professora Sheila e adicionar que é engraçado ver, e esse é um aspecto muito positivo, não estou falando como crítica, a organização dos poderes ali dentro. Tem determinadas pautas que interessam mais, por exemplo, a União Europeia. E aí a gente vê não só as manifestações individuais dos países que compõem a União Europeia, mas eles se unindo. Então, tem lá o representante da União Europeia, tem os representantes dos países que compõem a União Europeia, e eles fecham um bloco no sentido positivo, deles se organizarem, discutirem aquilo, entenderem a repercussão que pode vir a ter no futuro e atuam em bloco. Em outros momentos, a gente vê um bloco diferente formado. E isso eu acho que serve de lição, porque eu acho que os países da América Latina, mas sobretudo da América do Sul, poderiam fortalecer as suas relações nesse sentido positivo, porque a gente sabe que temos desafios e algumas semelhanças em termos do que a gente pode se beneficiar ou que venha a enfrentar no futuro. Então, eu gostaria de ver isso, e não é uma crítica, de novo, eu acho que outros países asiáticos também não têm essa articulação, mas que ela vai se formando, naturalmente ela vai se formando. E eu acho que é uma grande oportunidade de a gente fortalecer isso no âmbito da América do Sul, dos países que estão lá, terem essa discussão prévia à reunião da UNCITRAL e manifestarem posições conjuntas lá dentro. Mas é muito interessante. E como a professora Sheila falou, os textos da UNCITRAL, as atas das reuniões, elas não apontam o dedo, porque o objetivo da UNCITRAL é chegar a um consenso. Sim. Então, eles colocam lá, algumas delegações manifestaram preocupação com esse ponto. Se o ponto atinge um determinado consenso, ele entra no texto, na lei modelo. Se não atinge consenso, ele não entra. Não interessa se foi a delegação X que trouxe aquilo, porque a ideia é extrair um consenso. Mas assistir lá dentro, como é que estão formando esses blocos, quais são as preocupações que cada delegação ou grupo de delegações traz, é realmente muito, muito interessante. E se eu puder acrescentar, eu sou uma advogada de litígio, quando tive a oportunidade de justamente observar essa composição e a tentativa de um consenso entre países que são muito diferentes e têm interesses diferentes, eu fiquei absolutamente encantada, ainda mais no nosso país, em que às vezes a gente vive uma polarização tão grande, em que o dissenso vira o inimigo. E aquilo ficou essa sutileza, né, de conseguir contrapor em argumentos e fatos o que determinada delegação está dizendo, foi algo muito transformador para mim, que estou acostumada com o embate, de poder trazer para a mesa um dissenso que é produtivo. Óbvio que, não estou dizendo que a gente não vê isso aqui, mas é que lá é muito natural, parece, né? Haver dissenso e esse dissenso ser colocado de uma forma calma, respeitosa, com argumentos, com fundamentos. Eu fiquei encantada, né? Porque você olha e você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, é verdade, né? E aí e você vê a outra delegação dizendo, poxa, acho que você tem um ponto, vamos tentar então aproximar. Como é saudável, né, poder viver num mundo em que as pessoas possam dialogar, elas podem divergir de posições, de convicções técnicas, jurídicas, pessoais até, mas tem o diálogo, né? Então, eu vi muita humanidade. E acho que, para mim, também tem um aspecto romântico de estar na ONU. Quando você passa, né, pela ONU e vê o que o nosso mundo já enfrentou,
acho que você fica mais humilde também, né? De falar, olha, o nosso país é importante a gente lutar, batalhar, mas, puxa, a gente, né? É importante estarmos todos juntos, né? Não só no âmbito regional. Então, acho que deu sabe, uma expansão mesmo de consciência, pode parecer até, uma coisa transcendental, mas para mim foi uma experiência de poder enxergar a minha insignificância dentro de um ambiente muito maior e estar feliz por ter oportunidade de aprender com outras mentes e, inclusive, de dialogar. Então, aprendi mais do que insolvência, aprendi a dialogar. Eu acho que isso foi, talvez, a maior lição também que eu tenha tido ao observar os trabalhos. Sabrina, você já tocou na minha próxima pergunta, que são as tensões geopolíticas nas negociações técnicas. Eu não sei se a Sheila quer acrescentar alguma coisa, se você já pincelou também, não sei se tem alguma coisa que vocês observaram nessas tensões geopolíticas. Eu acho que, sem nomear exatamente quais são as tensões, eu acho que é inegável que elas estão presentes, né? Elas sempre estiveram e hoje... Isso não é só de hoje, mas hoje é muito evidente que o comércio internacional tem uma influência muito grande nessa composição também dos poderes, né? A gente não está falando apenas de poder político, a gente está falando de poder econômico. Então, ali nas discussões de comércio internacional, as tensões geopolíticas, elas aparecem, elas ficam evidentes. Então, esses diálogos, as pautas, o que importa, as divergências, elas também ficam mais presentes, mais evidentes, o que demonstra um pouco o momento delicado, né, que estamos vivendo agora, e acho que é natural que seja assim, né? Não dá para imaginar, porque a gente está aqui pensando um assunto tão técnico como é a insolvência transnacional, que ele estaria neutro ou desconectado. Desconectado, muito pelo contrário, né? A gente está falando justamente do núcleo da estruturação desse poder econômico. Exato. Então, estão sim presentes as tensões, e eu queria reforçar e concordar com o que a Sabrina acabou de dizer. Eu acho que tem aqui um espaço de construção de um diálogo e de um trabalho conjunto entre países da América Latina, entre países do Sul Global. Há desafios muito semelhantes, claro que cada um tem a sua particularidade, mas há desafios semelhantes, e me parece que num fórum como esse, levar as vozes em conjunto faz com que essas vozes tenham mais força, né? A somatória também pode levar uma força maior a ser ouvido de uma outra maneira, para não ficar parecendo que a pauta trazida por um determinado país é apenas daquele país. Sim. Lembrando que, a depender do país que traz, o efeito é diferente, né? Então, às vezes, um país menor ou de menor relevância nesse comércio internacional vai dizer algo, e a leitura não estou dizendo aqui necessariamente nesse ambiente da Uncitral, mas em geral, como um todo, bom, aquela é a questão daquele país. E quando um país, às vezes normalmente do norte global, traz uma questão, aquela vira uma questão importante para o tema. Então, Exato. Eu acho que a gente precisa se dar conta também de que o poder e o desenho geopolítico é assim. Então, é preciso ter as suas próprias armas, as suas próprias possibilidades de trabalho e de caminhar ali. E acho que repensar um pouco, ter consciência primeiro de quais são os nossos desafios, quais são as nossas vontades políticas, né? No nosso desenho de uma política pública de insolvência é o primeiro passo. E o segundo passo é tentar compreender o quanto países similares, próximos, né? E aqui pode ser próximo geograficamente, como a América Latina, mas não apenas. Próximo, se a gente for pensar também a posição do Sul Global. Sim. Como é que a gente pode conversar, se entender e também se manifestar nesses ambientes internacionais? E você me permite, Tati, Sempre. assim, agregando, o que eu acho interessante é que lá essa geopolítica do poder, ela vem por especialistas, né? Ela vem por debate acadêmico, que é diferente quando a gente vai ver outros fóruns, por exemplo, a OMC. Claro. Então, ali, a gente vê a influência do poder de uma determinada linha de pensamento sendo exercida, mas de uma forma bem fundamentada, porque são sempre especialistas que levam. E não há maldade nisso, porque é aquela história, né? Não existe um espaço vazio na política. Então, tem uma organização com respeito da Uncitral, com a responsabilidade e a influência que os textos dela podem provocar.
não daria para pensar que ela vai se reunir 2 vezes por ano e as pessoas vão ficar lá quietas, tomando café e não trazendo ideias. Então, isso que a professora Sheila comentou, que obviamente, isso não é nossa opinião, né? Isso já está mais do que demonstrado por vários textos excelentes de sociologia jurídica, né? Tem inúmeros autores aqui que podem ser recomendados nesse sentido para quem quiser estudar também. A gente quer tudo. Que, inclusive, fizeram um mapeamento de quais são as vozes que mais se manifestam nas reuniões da Uncitral, com um foco no grupo 5, que é da insolvência, mas não apenas no grupo 5. Então, isso está muito mapeado, está muito bem diagnosticado. Mas o que eu queria reforçar aqui é que, lógico, que às vezes esses países do norte global, e sem medo de nomear aqui, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, alguns outros parceiros de semelhante tradição jurídica e histórica, né? Eles se manifestam mais porque, além da representação do país, também tem representações de organizações internacionais mais ligadas àqueles países. Mas isso não é por falta de espaço ou porque a gente não conseguirá ganhar esse espaço. Por isso que é importante que outras as portas estão abertas, né? Precisa articular. Exatamente, que existe esse espaço, que não é só chegar lá, tem que ser um espaço muito bem fundamentado. E eu acho que está mudando isso. Eu acho que outros países asiáticos, da África, da América do Sul, através de organizações e através da própria representação do país, da própria delegação, estão tomando esse espaço, né? E a Uncitral está aberta para isso. A composição dela é muito aberta, muito democrática nesse sentido. Mas é importante, né? A gente não pode deixar de ter esse diagnóstico. E eu não posso deixar de ressaltar o quanto a gente é agradecido por vocês estarem lá. Porque faz parte desse amadurecimento ter 2 mulheres, assim, acadêmicas muito potentes neste ambiente para conseguir, de alguma forma, dentro, né, dessa composição, também guiar e direcionar tecnicamente a delegação, né, o Brasil, podemos assim dizer, ali. É muito, muito relevante. E agora eu quero ouvir das fofocas, né, as fofocas temáticas. Afinal de contas, vocês que estiveram lá na Uncitral, no grupo 5, debatendo, ouvindo, vendo, quais são, ou aqui no tema atual, insolvência, quais são os temas mais sensíveis nesse cenário global para hoje, o top? Hoje eu diria que o tema mais sensível, e isso vem desde a origem da Lei Modelo Uncitral, é a discussão sobre se é possível e como fazer a harmonização do direito material da insolvência. E um dos pontos que mais pega hoje é justamente envolvendo garantias. Qual que é a lei que eu aplico na hora que eu tenho que lidar com um pedido ou um contrato de um credor com garantia? Vai ser a lex fori concurso, né? O juridiquês aqui para dizer a lei da abertura do processo de insolvência, ou eu vou respeitar a regra contratual que pode prever outra lei, que eventualmente pode ser a legislação da origem daquela garantia, se a gente estiver falando em garantia real imobiliária. Isso, um imóvel. Mas assim, você sabe isso melhor do que ninguém, Tati, pela tua atuação profissional, que as garantias também mudaram muito. Né? Então, assim, aquela história que é bem imóvel ou bem imóvel material, isso já caiu por terra. Né? A gente tem Bitcoin, que a gente nem sabe onde está. Societárias, PI, licenças. Então, é muito complexo isso, e esse é hoje o grande debate na Uncitral. E é curioso ver que a Uncitral começou a discussão no Grupo 5 com essa pauta. E aí eles perceberam lá atrás, na década de 90, não, isso está muito quente, não vai ter consenso, vamos mudar. E aí, passados, né, todo esse tempo, estão tentando voltar, mas sem dúvida é o ponto sensível. Acho que é um desafio na medida em que, até para você identificar onde é a lei de uma determinada garantia, quando ela é uma garantia que eu chamo etérea, e a gente tem garantias etéreas, né? Como que você vai reger isso? Nossa, é um assunto
quente. Eu já nem sei como começar. Eu ia chorar se eu estivesse lá para ver todo mundo debatendo. Mas acho que lei aplicável é o grande tema, né? A grande base da discussão de direito internacional privado. E das vários assuntos de direito internacional privado, a gente vai ter esse desafio de estabelecer lei aplicável. E aqui, quando a gente ainda está falando, né, de uma hipótese de insolvência, uma insolvência transnacional. Então, é claro que esse é o assunto que vai causar, né, muito desconforto, por um lado, muita dificuldade dos países também entenderem até onde eu abro mão, né, da minha possibilidade de aplicação dessa minha própria lei ou não. Então, a gente já tem visto a retomada desse assunto agora há um tempinho. Vamos ver para onde a gente vai, né? E como que isso amadurece, ou se novamente vai ser necessário pisar no freio e ir para um outro assunto, para depois voltar para esse. Vamos ver. Aguardamos os textos para a gente ler e aprender, professoras, sério. Voltando um pouquinho para o Brasil, em que áreas vocês acreditam que o Brasil tem expertise relevante para contribuir? Vou até dar um pouco da minha experiência. Estava como observadora do IWIRC, lá não era o Working Group 5, a gente estava no Working Group 2, que era sobre Dispute Resolutions, e lá nós estávamos discutindo sobre a possibilidade de execução de sentenças eletrônicas arbitrais. O que me causou um espanto foi falar, gente, é só ir lá e executar, né, galera? Aqui o processo é eletrônico, né? O Brasil, o processo é eletrônico, as assembleias de credores são virtuais, a gente assina, o nosso é o Pix, né? Tem a assinatura eletrônica com certificado ICP, sem ICP, né? Escritura, você faz tudo online. Então, falando, nossa, mas por que o pessoal está discutindo isso daí? Ignorância, óbvio. E aí, quando eu percebi que isso, eu até cheguei a falar com a delegação diplomática brasileira, que assim, a gente estava anos-luz na frente de diversos países que eu, na minha ignorância, achavam, né, que a gente é meio... aquele síndrome do vira-lata, né? Tipo, ai, não, nossa, a gente tá pior que Israel, imagina, né? Não, a gente anos-luz de muitos países do cenário norte global, muitos, assim. Eu fiquei muito encantada. E aí, por isso que me veio essa pergunta de, no âmbito da insolvência, o que o Brasil tem contribuído, assim, ou tem de relevante para contribuir? Eu acho que é muito importante o seu relato, Tati, porque é muito comum que a gente, talvez por uma síndrome de vira-lata e etc., ou porque a gente estuda muito a partir do que é produzido de literatura e de experiência, né, do que é produzido na Europa, nos Estados Unidos, existe essa ideia de que talvez a gente importe, e aí a gente importa mal e não sei o quê, e, portanto, que a gente está sempre no passado, né? Quando, na verdade, em diversos assuntos a gente está na vanguarda. Oh, legal. E, muitas vezes, a gente só percebe isso mediante o estudo do direito estrangeiro ou de uma incursão no direito comparado. Conhecer o outro é importante, claro, por conhecer o outro, mas é aquilo que joga luz também na gente mesmo. É aí que a gente se conhece. Então, é muito comum nas minhas experiências e aí acadêmicas, né, quando a gente vai estudar outros ambientes, é que a gente se dá conta de falhas, mas também de avanços, de às vezes, iniciativas que a gente dá como óbvias e não são tão óbvias assim, considerando um cenário global. Então, isso é muito importante, esse seu relato é muito importante. E o trabalho do Grupo 2, em especial, eu acho que mostra a possibilidade de uma contribuição enorme do Brasil, porque sempre que a gente fala em dispute resolution, em arbitragem, o Brasil está na vanguarda, né? Reconhecidamente na vanguarda. Se a gente pensar, inclusive, a intersecção entre arbitragem e insolvência, o Brasil tem soluções muitíssimo avançadas, se a gente comparar com as soluções de outros lugares. A Sabrina estava junto comigo em Barcelona, num evento acadêmico da Insol no ano passado, em que um painel era justamente sobre intersecção, insolvência e arbitragem. A grande proposta de um dos acadêmicos ali era fazer o que a gente faz hoje, aqui, o que a nossa lei já diz. A gente vai respeitar o compromisso arbitral, a gente vai respeitar a cláusula arbitral. Existe uma divisão, né, de competências entre o juízo concursal e o juízo arbitral.
que é uma solução que a gente tem, e claro, a gente tem desafios para implementá-la, claro que sim, mas a gente consegue avançar, e a gente já avançou nisso há muito tempo. Então, primeiro, acho que é abrir os olhos para reconhecer também aquilo que a gente tem muito valor. E aí eu acho que tem olhando mais para a insolvência mesmo, eu acho que tem muita coisa que a gente aprendeu aqui, talvez não tenha se dado conta, ao longo dos 15 anos de aplicação da 11.101, em que a gente ainda não tinha regras de insolvência transnacional, mas em que a gente exportava a necessidade, né, de pedidos de reconhecimento para outros países. Então, a gente lidou com diversas situações de crise, com diversos grupos em crise que se valeram dessas medidas em outros locais, e com isso a gente foi aprendendo também como é que essa lei modelo é aplicada nos outros países, em especial nos Estados Unidos, com o Chapter 15, mas não só, e como é que é o impacto disso para o país que depois que recebe. E agora a gente tem esses 5 anos de experiência após a adoção da lei modelo, em que a gente também já viu diversos casos muito interessantes, inclusive se a gente for pensar, são só 5 anos, a quantidade de questões com as quais a gente já se deparou, inclusive questões de procedimentos concorrentes, né, pedidos de reconhecimento, o fato de que às vezes os pedidos de reconhecimento surgem quando a gente não tem, por exemplo, nenhuma empresa com sede no Brasil. Então, a gente tem desafios da própria interpretação da lei modelo ou da nossa realidade, e a gente tem respostas para isso. Eu acho que a gente precisa estudar tudo isso, não no sentido de dizer, olha, grandes lições para o mundo, mas ao menos grandes lições para a gente compreender como é que essas soluções globais cabem ou não cabem no Brasil, se ajustam ou não se ajustam. Então, ter uma massa crítica para também interpretar o que a Uncitral está trazendo para a gente, né? O que a gente quis trazer da Uncitral, né? Porque mais do que ela trazer para a gente, foi uma decisão do país de adotar isso. Então, eu acho que há muita reflexão que a gente precisa fazer sobre o que a gente já viveu, né? A organização disso tudo que a gente já viveu, e aí fazer o diálogo com aquilo que está sendo discutido internacionalmente. Não quero dizer que em insolvência internacional a gente tem muito para ensinar, mas eu acho que a gente tem muito para refletir aqui mesmo, e quem sabe um dia ensinar, mas acho que o mais importante é a gente aprender, né, e entender bem quais são as lições que a gente tem aprendido durante esses 20 anos, né, que a gente tem lidado com reestruturações, em especial, nessa perspectiva transnacional, mesmo antes, né, da reforma de 2020. Não sei se a Sabrina quer acrescentar alguma coisa. Eu acrescentaria, Tati, que eu acho que é importante o Brasil estar em todos os grupos. Porque aquilo que talvez não pareça relevante nesse momento pode se tornar no futuro, ou a gente pode ter esse diagnóstico que você teve lá no grupo 2. Isso não é um problema no Brasil, porque a gente está talvez anos-luz à frente, e eu posso trazer essa experiência, né? Eu acho o que não deveria acontecer é a nossa ausência lá, né? Porque a gente comentou aqui, o espaço não fica vago, alguém vai ocupar. E a gente tem muita massa crítica, a gente é um país de proporções continentais, mas com acadêmicos muito relevantes, com profissionais muito relevantes. Então, acho que todos os grupos, seria importante o Brasil estar lá para ouvir, e o que puder, né, aprimorar o nosso sistema, ótimo. O que a gente puder ensinar, levar a nossa experiência, melhor ainda. E aí eu acho que tem um gancho aqui com o que você falou, Sabrina. Precisamos ocupar esses espaços. Então, pela experiência de vocês, ou uma dica, né, que a gente quer ouvir de vocês, como profissionais brasileiras, e aí estou me referindo com recorte de gênero mesmo, podem se inserir nesses fóruns? Bom, acho que a principal resposta é o IWIRC. O IWIRC legal. É um grande observador, né, um observador presente ali nas atividades dos grupos da Uncitral, e toda associada pode se candidatar a ocupar esse espaço temporariamente, e aí se envolver, né, e estar presente nas sessões, nos debates, levar a voz também, né, da associação, né, com muita reflexão. Vocês viram lá a delegação, né? A delegação é potente ali, né? É sempre presente, muito orgulho, exato. E saber que isso é uma porta que está aberta, né, às associadas. Então, acho que esse é o principal caminho. E aí eu acho que seria importante te ouvir, que você já foi, né? Você já participou como membro dessa observação. Para mim foi a realização de um sonho. Como eu disse, não tem como não se emocionar em estar na ONU e
e enxergar tudo aquilo num momento em que muito tem se colocado em dúvida, né, sobre a importância da ONU. Então, como ser humano, eu fiquei muito encantada e me senti muito privilegiada de fazer parte do IWIRC, porque, como a professora Sheila trouxe, é um ambiente em que você se candidata, você aplica lá para o site e você diz se você quer participar ou não. Óbvio que, quando a demanda é muito grande, eles vão priorizar associadas que tenham engajamento há mais tempo no IWIRC, que tem um aspecto temporal e de engajamento que eu acho que faz sentido. É pela experiência, né? Sim. De entender como funciona. Mas o IWIRC ele é super criterioso com isso, Sabrina. Eu não imaginava. Então, você aplica, você passa não é óbvio, o formulário é simples, você diz por que você quer se candidatar, você não escolhe o working group que você vai participar. O IWIRC tem assento permanente no working group 2, 3 e 5. Então, você pode se encaixar em qualquer um deles. E o comitê que é formado para avaliar esses applications, eles fazem uma entrevista conosco, porque é preciso você saber se comunicar. Os documentos são em inglês. E muitas vezes você também pode... O IWIRC tem um papel ativo de propor coisas. E o IWIRC não é o IWIRC Brasil, o IWIRC é internacional. E aí foi muito legal que eu fui representando a América Latina. Então, e aí me pesou isso para mim, porque eu falei, nossa, eu entendo um pouco do Brasil, né? Então, eu preciso também me conectar com as minhas colegas do IWIRC, Latinoamérica, México, para também entender delas quais são os desafios desses países, para poder levar também a voz delas para esse ambiente. E depois que a gente passa por essa entrevista feita por esse comitê, nós recebemos os documentos, nós analisamos os documentos e nós recebemos um treinamento de como se comportar nessas reuniões, para dizer, não chegue atrasado, o papel do IWIRC é como observador, existe uma forma de falar, se caso você queira se posicionar, e geralmente é feita com a membro do IWIRC que tem mais experiência nessas reuniões. Então, eu tive a oportunidade, isso também foi muito genial, de conhecer mulheres que eu jamais imaginei que fosse conhecer, que já estão há 10 anos acompanhando os debates nos grupos de trabalho. E aí, um beijo para a Tina Marie, que me ensinou muita coisa, assim, uma potência, a mulher, sabe? De lembrar das discussões, e aí nos orientam, se você tiver alguma coisa para falar, você não vai falar, não vai apertar o botãozinho, você vai falar com a Tina Marie sabe como se dirigir ao chair, para que não haja nenhum desconforto, porque vocês estão representando o IWIRC, e essa cadeira foi suada para conseguir, né? Então, a gente tem um treinamento, e logo depois que a gente volta, nós temos que apresentar um relatório sobre o que foi discutido, para que isso seja publicado no IWIRC Internacional. Porque isso, na verdade, é o mínimo, né, que a gente pode dizer para as nossas membros, né? Dizer, olha, estive lá... Isso, né, Tati? Acompanhando os grupos de e-mail e a troca, mostrar que a participação do IWIRC, e deu muito orgulho ver tantas brasileiras, porque justamente você comentou, não é uma cadeira do IWIRC Brasil, é uma cadeira do IWIRC Internacional. Sim. Então, ver representantes aqui do Brasil, sabendo que tem muita gente interessada lá, dá um orgulho tremendo e mostra, né, a nossa qualificação, a tua, da Juliana, da Beatriz, né, e todas as outras que estavam lá, mas mostrar que tem essa responsabilidade, que é um trabalho contínuo, né? Então, não é só ir na reunião em Nova York, em Viena, que vão achar que vão fazer turismo, né? Você tem que se preparar, você tem essa memória viva das pessoas que estão há mais tempo e que vão transmitir isso para vocês, que depois vão virar memória viva para transmitir para quem está chegando agora. Então, esse é um trabalho contínuo, que é o que dá valor a um citral, né? A profundidade dos debates lá. Não é chegar, eu acho que é assim. Não. Né? Você tem todo o histórico dos documentos, você tem qual que é o objetivo final com aquilo, que pode demorar
2, 3, 10 sessões, né? Então 5 anos é o tempo que for. Essa dedicação que a gente vê é muito satisfatória, assim, dá um orgulho tremendo. E eu acho que eu tive um pouco do gostinho, que eu acho que algo que a professora Sheila sempre comentou comigo, você também, Sabrina, a delegação do IWIRC, ela é um microcosmos dentro de uma delegação gigante da Uncitral, porque eles tentam mesclar representantes, né, observadoras de todos, dos principais networks do mundo. Então, você tem alguém da Ásia, alguém dos Estados Unidos, alguém da América Latina, alguém da Europa. E ter essa experiência com essas mulheres, óbvio, vê-las como elas se comportam e a gente poder trocar ideia ali, olha, nossa, você viu? Israel falou isso, puxa, nossa, não tinha pensado. E aí você vê também mulheres brilhantes que eu nunca ia imaginar conhecer. E a gente tem um aspecto de depois que a gente sai ali, a gente tá junta. Então, a gente vai jantar, a gente fala sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, e de repente você se vê criando uma conexão com mulheres que atuam na mesma área que você, né, tecnicamente, e às vezes enfrentam os mesmos desafios que você e estão do outro lado do mundo. E aí você troca uma experiência pessoal. Então, para mim, foi tão enriquecedor do aspecto técnico, mas muito mais do aspecto humano. É algo que eu nunca imaginei que eu poderia vivenciar se não fosse por meio do IWIRC. Óbvio que as experiências acadêmicas são muito relevantes. Eu sei que, principalmente, a Universidade de São Paulo nos dá muita possibilidade de ter esse encontro internacional. Mas, para mim, que não estou na academia, foi uma coisa transformadora. E de ter mulheres que, até hoje, eu me correspondo e vejo que, assim, mudaram muito a minha visão. Eu vou até fazer um relato. A gente estava com a gente sabe que sempre tem que ter cuidado com a delegação chinesa, isso eu também aprendi nesse curso porque às vezes a gente quer conhecer nós, assim, latinos, né, que faz muita pergunta pessoal, e eles têm uma restrição ali, às vezes não são tão abertos. E a Natalie, ela comentou, ela é sócia de um dos principais escritórios de insolvência de Hong Kong. E a gente poder conversar sobre como foi a experiência da pandemia para ela e ver também uma mulher que estava com um filho, sabe, recém-nascido, e como que foi o lockdown dela, também te dá uma outra perspectiva, né, da pandemia, do lockdown, de determinadas coisas que nós passamos aqui. Então, acho que isso abre a cabeça de qualquer ser humano, independentemente do aspecto técnico. Então, vale muito a pena, digo, para quem é membro do IWIRC, se tiver interesse, vale muito a pena. O aspecto técnico é importantíssimo, mas acho que o humano ainda é mais relevante. E nós estamos no final e eu ficaria aqui o dia inteiro. Queria lançar a pergunta final para vocês. Qual decisão está sendo debatida hoje na Uncitral que pode impactar diretamente o futuro das empresas brasileiras aqui? Eu acho que tem esse assunto, né, que está sendo debatido e está aí na ordem do dia, e a Sabrina acabou de mencionar sobre lei aplicável. De novo, eu não diria um impacto direto, mas um potencial impacto no futuro, desde que esse assunto amadureça. Mas eu queria chamar a atenção para um outro assunto, que foi esse que também a gente discutiu em dezembro, agora, depois, né, da reunião da sessão mesmo do Grupo 5. Logo em dezembro houve um colóquio na Uncitral para debater eventuais ajustes no guia, né, o Guia to Enactment and Interpretation da Lei Modelo. E ali foram ouvidos diversos especialistas de diversos locais do mundo para que a Uncitral possa discutir se seria o caso ou não de ajustar esse documento, né? E o guia, ele tem um papel muito relevante. Ele tem esse papel de auxiliar quem vai editar as suas leis com base na Lei Modelo, algo que a gente já fez em 2020, então é um papel menos importante aqui para o Brasil, mas ele tem a função também de ajudar na interpretação da aplicação da Lei Modelo.
E o que a gente discutiu ali, eu levei, né, muitas reflexões também a partir do meu diálogo com a Sabrina sobre a experiência brasileira. E a minha impressão é, se houver uma decisão de ajustar ou de não ajustar o guia, isso pode ter um impacto relevante no Brasil. Porque a gente está aqui, claro, eu falei dessa experiência brasileira, mas a gente ainda está engatinhando na aplicação das novas regras da lei, das novas regras de insolvência transnacional. E esse documento é um documento que ele pode ter muita influência, ele pode ajudar muitos magistrados, né, a compreenderem como a gente deve aplicar essas regras, ou mesmo os outros operadores. Então, ajustes nesse documento, me parecem, seriam aqueles que têm um potencial impacto direto muito maior do que até os debates que eventualmente possam levar a uma nova lei modelo, né, que não necessariamente vai ser adotada pelo Brasil. Então, eu chamaria atenção, né, para essa reflexão, esse amadurecimento que a Uncitral está propondo sobre o texto do guia. E o material do Colloquium também fica disponível para todo mundo ver. Também. Então, todo mundo de olho no que vai acontecer nos Colloquiums também, não só nas sessões. E eu acrescentaria que eu acho que tem tanto o guia da lei modelo, que foi objeto da lei modelo de insolvência transnacional, né, que foi objeto desse último Colloquium, mas também a Uncitral está discutindo a revisão daquele primeiro guia que é sobre insolvência em geral, aspectos legislativos da insolvência, que para nós, eu não acho que vai ter um impacto direto, também concordo com a professora Sheila nesse sentido, mas ele serve para os países que estão passando por uma primeira atualização, digamos assim, das suas leis de insolvência. Eu acho que o Brasil tem muito a contribuir. Então, a Uncitral está com um prazo em aberto, digamos assim, para que sugiram, né, o que acho que deve mudar lá, o que precisa talvez ser complementado. Eu acho que o Brasil tem talvez mais a contribuir do que ser influenciado. E das outras leis modelos que já foram aprovadas na Uncitral, que os países estão decidindo, debatendo se vão ou não adotar, em que medida, parcialmente, o que vai ser alterado, eu acharia importante que o Brasil se engajasse nessa discussão interna aqui. Então, a lei modelo de reconhecimento de decisões vinculantes ou relacionadas à insolvência. Tem discussões, por exemplo, se a gente consegue, com base na nossa lei modelo, recepcionar planos de reestruturação aprovados em outros países, ou se isso estaria fora do âmbito da lei modelo. Acho que são discussões que vão chegar e que é importante que a academia esteja presente, mas também ouvindo, né, a prática, né, os desafios dos advogados, dos juízes que vão ter que decidir esses temas polêmicos. Mesmo em relação à lei modelo de grupo, será que a solução que nós damos aqui na nossa legislação pode ser aprimorada a partir da lei modelo de grupos ou não, a gente não precisa? Está lá o instrumento, está lá o histórico. Eu acho que nos beneficiaria se houvesse uma curiosidade, pelo menos, e um aprofundamento desse debate. Nossa, muito obrigada. Já fica a dica também para os próximos painéis nos congressos aqui do IWIRC. Todas nós e todos nós estaremos atentos e atentas à produção de vocês. Vamos ler tudo que vocês fazem nesse tema. Mais uma vez, eu agradeço imensamente, não só por vocês estarem aqui, terem aceitado o convite, mas por vocês nos representarem tão bem lá na Uncitral, e espero que vocês nos tragam mais novidades aí, que pelo que eu tô vendo, esse ano promete. Então, espero que a gente tenha um próximo episódio para vocês contarem como foi o ano de 2026 lá na Uncitral, no Working Group 5. Muito obrigada. Muito obrigada, Tati. Obrigada.